Bem-vindos ao Grupo Familiar. Nós vamos ter uma semana abençoada, uma semana diferente, porque nós vamos colocar Deus em primeiro lugar nessa semana e tudo o resto vai ser acrescentado. E eu tenho aqui os meus convidados de hoje, começando lá pela ponta, Emanuel. Olá, sejam muito bem-vindos a todos. Então, olá, eu sou o Lucas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Grupo Familiar. Júnior. E eu estamos aqui mais uma vez para ajudar aí no Grupo Familiar. De onde você vem, Júnior? Eu venho do Nordeste. Nordeste. E você, Emanuel? Nordeste também. Ó, Nordeste tá em peso. Eu quero já dar um abraço para todos os nordestinos que estão mandando um alô pra gente, um abraço, fazendo seus pedidos de oração. A participação do Nordeste tá em peso aqui. Aquele abraço pra vocês e continuem participando. E você, Lucas, de onde você é? Eu sou do Centro-Oeste. Oh, maravilha! Nós somos do Centro-Oeste. Nós somos. Olha, hoje eu quero fazer um desafio pro pessoal do Centro-Oeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, pessoal do Espírito Santo. Entre em contato com a gente, mas eu vou além. Todo o pessoal lá do... Eu falei do Sudeste, né? Agora vamos pro Centro-Oeste. Pessoal do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, pessoal de Goiás. Entre em contato com a gente. Então, pessoal, Centro-Oeste, região Sudeste, entre em contato, dê o seu alô, dê o seu oi, mas claro, todo mundo pode participar, né? Exatamente, qualquer pessoa que esteja a assistir pode entrar em contato conosco, sim. Vamos, o mapa do Brasil é muito grande. Seja de qual for a região, você é muito bem-vindo. E por que a gente louva a Deus, Júnior? Já agora, você tá fazendo aquele som... A gente louva para entrar na presença de Deus com alegria, fazer lá aquele sacrifício de deixar a tristeza para lá e começar mesmo com alegria para louvar a Deus. Celebrai a Cristo, vamos todos ficar de pé, é isso que nós vamos cantar. Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Mais uma vez, celebrai. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com cânticos. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo vive, Jesus vive, aleluia, Jesus vive. Vamos celebrar. Todo o pessoal aí de casa, espanta a tristeza, a doença, a pobreza. Vamos celebrar a alegria do Senhor na nossa força. Vamos celebrar. Já ressurgiu o Salvador. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Sabe por quê, Júnior? Porque breve, muito breve, nós vamos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. E não haverá choro, não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro, Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos. oh, aleluia, Oh, aleluia, oh, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. aleluia, Oh, aleluia. Mais uma. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós temos a vida eterna. Jesus nos dá essa vida, a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio. E um dos nomes de Jesus também é Emanuel. Deus conosco é. É um Deus que nunca nos deixa, um Deus que nunca nos desampara. E essa é a nossa certeza, que Ele nunca vai nos deixar. Jesus, maior dos nomes. Jesus,
maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, palavra fiel, Emmanuel, 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 seu nome é, seu nome é. Emmanuel. Mais uma vez, Emmanuel, Deus que não nos deixa, que não nos abandona, que nunca nos desampara. Obrigado, Deus. Seu nome é Emmanuel. Obrigado a Deus, porque é essa certeza que nós temos, que o Senhor nunca nos desampara. Muitas podem ser as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podemos todos nos assentar. E hoje temos também Emmanuel aqui. Você sabe o que significa teu nome, Emmanuel? Exatamente, é isso que nós acabamos de cantar, não é? Deus é conosco. Você foi privilegiado de ter esse nome, Emmanuel. Olha, na verdade foi até uma coincidência, né? Ah, é? Talvez a minha mãe nem saiba que... Aí, se ela estiver assistindo o grupo familiar de hoje, vai saber. Mas você gosta do seu nome, então. Eu gosto muito do meu nome. Né? Sim, Tá sim. certo. Na tua família tem muita gente com nome bonito? Só eu. Nada Modéstia. humilde. Só eu. Modéstia, pai. Olha, vamos começar a falar sobre a modéstia no grupo familiar. Passou correndo ali. Passou correndo e fugiu. Ô, Emmanuel, e falando para além da tua modéstia, claro, grupo familiar é importante? É muito importante. Na verdade, o grupo familiar tem esse ambiente saudável que nós estamos aqui, né? Rimos, né? Nos divertimos, claro que sempre num ambiente saudável. E, na verdade, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Ô, Emmanuel, desculpa te cortar, mas você sabe que no grupo familiar tem até comida, né? Tem. No grupo familiar de verdade, porque esse aqui, os princípios lá de Atos, dos apóstolos, né? Você sabe que a palavra comunhão vem da palavra comida. É bom. É bom. Não tem no grupo familiar de verdade? Não tem um grupo familiar? Comida? Mas nada que nós não podemos alterar, não é? No Claramente, finalzinho. Você tá entendendo? A produção do programa... Deixamos já a nossa produção equipe avisada. avisada? Exatamente. Porque no grupo familiar também tem comida. Isso, É o né? momento da comunhão. Da comunhão, Da né? comunhão e do Convívio. partir É do uma das pão. partes do grupo familiar, não é? Então não pode faltar uma parte. Não pode, mas claro que não. Deixamos a produção já avisada. Já avisada. Mas pronto, pode continuar. Desculpa cortar. Então, o grupo familiar é justamente isso, esse momento saudável, alegre, onde nós estamos juntos para não só, claro que sim, partilharmos a palavra de Deus e conhecermos mais de Deus, mas também nós estarmos juntos, criarmos elos de ligações e, acima de tudo, também estarmos na presença de Deus. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje neste grupo familiar. Tá certo. No grupo familiar também a gente fala sobre relacionamentos. E hoje eu vou falar de um assunto que todo mundo gosta. É aí no seu bairro, é aí na sua vila, é na sua cidade, é no teu trabalho. Sabe o que é? Falar mal das outras pessoas. É quando a língua coça. Quem é que tem uma vizinha assim? Ou quem já teve uma vizinha assim? Quem nunca trabalhou com alguém assim? Que adora falar mal dos outros. Você já conheceu alguém assim, Júnior? Não precisa falar nomes. Já conheci, já. É? É a pessoa que gosta mesmo. A língua Sente prazer em falar mal. Conhece? E você, Lucas? Também já conheci pessoas assim, já tive vizinhos assim, mas graças a Deus hoje todos os meus vizinhos conhecem a Jesus. Todos andam na palavra de Deus, então não tenho esse problema. Você não tem esse problema, Não tenho esse- Graças a Deus hoje não tenho esse E problema. você, Manuel? Conheci e conheço muitas pessoas que ainda não teve esse privilégio que o Lucas teve, né, de todos os seus vizinhos conhecerem a Jesus, mas chegaremos lá um dia, glória a Olha, Deus. sinal que alguém evangelizou bem. Exatamente. Né? Na verdade, hoje, o tema é falar bem das outras pessoas, mas sempre é bom a gente exagerar um pouquinho e falar sobre falar mal das outras pessoas. Ô, Lucas, leia aí, já que teus vizinhos são tudo convertidos, você tem fé nessa área? Efésios 4:29. Bom, Efésios 4:29 diz assim:
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha, eu vou ler para você numa outra versão, na linguagem de hoje, diz assim: nunca digam palavras más, usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a terem uma vida melhor. Emanuel, o que a gente pode aprender com esse versículo relacionado a esse tema de falar bem de outras pessoas? É engraçado que o mesmo esforço que nós fazemos para falar mal é o mesmo que nós fazemos para falar bem. Ah, é? Só que... Falar mal é mais gostoso, Acho né? que é mais fácil. Acho que é mais fácil. Só que, por incrível que pareça, o ser humano tem a tendência de sempre olhar para o lado negativo. E nós não podemos nos esquecer que Deus, Ele olha para nós, não como nós somos, mas como Ele quer que nós sejamos, não é? Nós somos mais que vencedores aos olhos de Deus. E é engraçado que muitas pessoas, ao invés de falar palavras para edificar, ou seja, semear aquilo que querem colher. Quando Deus diz, Jesus fala na sua palavra que nós temos que semear tudo aquilo que nós queremos colher, não é apenas para algumas áreas, mas na verdade todas as áreas. Então, se eu conheço alguém que tem o costume de falar um bocadinho ou pouco, na verdade eu estou aqui querendo... minimizar, né? Minimizar, não é? De alguém, nós temos que falar bem dela. Olha, aquela pessoa é uma bênção. Não fala mal de ninguém, fala sempre bem das pessoas. Por mais que nós estejamos, não é, falando algo que não é verdade, nós queremos que ela seja assim. E, de uma certa forma, aquilo são sementes que, uma hora ou outra, vão dar grandes colheitas na vida daquela pessoa. O grande segredo é mudar aqui o coração, né, Manuel? Porque a pessoa pode falar uma coisa e sentir outra. Tipo, hashtag ironia, né? Ou seja, a pessoa fala uma coisa, mas a ironia é tão forte que a pessoa também adota um novo estilo de vida, que é ser irônico. Mas não é isso que a Bíblia fala, né? Na verdade, é uma mudança interna e também externa, porque muita gente tem o prazer no tropeço do outro, no colapso, né? Então, é uma mudança que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, aqui dentro, né? E também é interessante que a Bíblia fala edificar, não é? Edificar e construir alguma coisa que ainda não existe, né? Ou seja, aquela pessoa não tem aquilo, certamente não tem. É por isso que nós estamos falando hoje aqui. Mas nós queremos edificar, queremos construir algo que ainda ela não tem. E podemos optar por várias formas. Olha, leva um psicólogo, quem sabe lá ele vai agir, mas na verdade só uma pessoa vai conseguir mudar a vida dela, que é Jesus. Só Jesus tem um poder para mudar alguém. Então, quando nós falar aquilo que nós queremos escolher, é justamente isso. Olhar para a pessoa, não olhar para os defeitos, mas sim olhar para aquilo que nós podemos lá na frente adquirir através da sua vida. Então, Emanuel, eu tomei uma decisão. Você falando já me convenceu. Eu também já me convenci através da palavra de Deus que eu não posso ocupar meu tempo falando mal de outras pessoas. E você, Júnior? Eu também não. Vai ocupar seu tempo falando mal dos Claro outros? que não. E você, Tenta falar bem. Lucas? Só falando bem. Só falando bem, né? Falando bem são para as pessoas. Exatamente. Então, faça uma oração conosco, o Emanuel, para que a gente consiga, nessa semana, colocar essa palavra em prática. Amém. Então, ó Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que nos dê, Senhor, sabedoria, revelação, para que nós possamos, Senhor, falar a Tua palavra, falar aquilo que nós queremos colher em relação às pessoas. Também nós pedimos perdão por todas as vezes que nós falhamos, pecamos, ou até mesmo fizemos algo que foi mal aos Teus olhos. Ajuda-nos, guia os nossos passos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vamos conseguir. E assim, ouvindo, não apenas ouvindo, mas praticando a palavra de Deus, vamos construir a nossa vida na rocha. E eu agora quero falar da parte financeira, da nossa vida financeira. Vamos falar de dinheiro, porque a Bíblia também fala de dinheiro, você sabia? E o dinheiro não é bom, o dinheiro não é mau, o dinheiro toma cor do coração de quem o usa. E existem muitos pensamentos errados dentro da igreja, fora da igreja. Inclusive, esse livro que muitas pessoas têm perguntado, né, acerca de finanças, fala do apóstolo Jorge Tadeu, fala muito disso, a respeito de até pensamentos errados que existem dentro da igreja, fora da igreja. E um pensamento errado é que Deus é contra a riqueza. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos exatamente o oposto. Deus é contra a pobreza. Outro pensamento errado é que Deus quer cristãos pobres, ou que o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas a Bíblia diz
que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, temos que olhar para a Bíblia e aprender com os exemplos de homens que prosperaram, como Abraão, que foi muito rico. Ele tinha muito gado, farto de... era rico em gado, prata, ouro. E a Bíblia até fala que ele morreu velho, farto de bons dias. Depois o Isaac, que também prosperou. Até os filisteus invejavam o Isaac. Enfim, grandes homens, inclusive Jesus, que em tudo é o nosso exemplo. Mas temos que aprender os princípios de Deus, porque assim nós vamos prosperar. Onde nós colocarmos a mão, vai prosperar. Vamos ter não apenas a bênção de Deus, mas a proteção de Deus nas nossas vidas. Aí entra a promessa de Salmos: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa. É isso que nós queremos também. Não basta apenas uma pessoa trabalhar. Não, a pessoa também precisa trabalhar, mas precisa da proteção, de ter aquilo guardado. Porque o que adianta trabalhar e depois ter um devorador que rouba tudo? O que adianta eu trabalhar e não juntar? Cai tudo num saco furado. Então, por isso que não precisamos apenas da bênção de Deus, mas precisamos também da proteção de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. E eu vou pedir aqui para o Lucas ler Filipenses 4,19, porque hoje nós vamos falar de como nós podemos aumentar o nosso padrão de vida. E o primeiro ponto que nós podemos entender como é que nós podemos aumentar o nosso padrão de vida é fazendo de Deus a nossa fonte. Vamos lá ler, Lucas? Então, diz assim, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades. Vamos falar do como aumentar o nosso padrão de vida. Emanuel, o que é fazer de Deus a nossa fonte? Na área financeira, no caso, né? Muitas pessoas olham para o seu salário, ou até mesmo para quem é aposentado, olha para a sua aposentadoria e eles acreditam que aquilo é a sua fonte. Está ali os seus rendimentos, ou seja, se não for ali, eles não vão conseguir nada. Ou seja, se não for a partir dali, eles nunca vão conseguir alguma coisa. Quando alguém olha para o seu salário, ou para a sua aposentadoria, ou até mesmo para o seu negócio, e tem como a sua fonte, aquela pessoa se tornou escrava. É escrava do seu salário, da sua aposentadoria, ou até mesmo da sua empresa. Mas, na verdade, a nossa fonte é Deus. Existe uma parte na Bíblia que fala quando Isaac vencia, lá em Gênesis 26, fala que Isaac colheu naquele mesmo ano 100 medidas porque o Senhor o abençoava. Então não é o quanto eu trabalho, ou o quanto eu tenho, mas o quanto Deus me abençoa. Quando? Quando eu faço dele a minha fonte. Quando eu olho para Deus e vejo realmente Deus é minha fonte. Não é o meu salário que me faz prosperar, mas sim Deus. Quando eu acredito nas suas leis. Quando eu faço de Deus o meu Deus. Quando eu acredito no sobrenatural de Deus. Lucas, quer falar alguma coisa em relação a isso? Sobre isso que o Emanuel falou, ele deu o exemplo de Isaac. E nós vemos outras tantas pessoas, por exemplo, o José do Egito, que também saiu de ser escravo. E ele ali só tinha Deus para confiar. Ele era um escravo, ele estava preso no Egito, mas nunca deixou de confiar em Deus. Então, ele fez o quê? Olha, aqui eu não tenho nada, então eu vou fazer de Deus a minha fonte e aqui eu dependo unicamente de Deus. E de um escravo que estava preso, se tornou governador do Egito. Ou seja, uma prova gigantesca de que confiar em Deus só nos traz as bênçãos. Fazer de Deus a nossa fonte só tem coisas boas para a nossa vida. E quando nós fazemos de Deus a nossa fonte, todas as outras bênçãos é tudo consequência. Ou seja, eu confio em Deus, eu semeio, eu sou fiel à palavra de Deus e as bênçãos vêm naturalmente. Por quê? Como Deus é o nosso Pai, eu não conheço nenhum pai que queira o mal para o filho. Pai só tem o melhor para o filho, quanto mais a Deus. Então, quando nós fazemos de Deus a nossa fonte, confiamos realmente nele e deixamos Deus ser o nosso Pai, ele só tem as bênçãos para nos dar. Ele só tem o melhor para nós.
Quantas vezes nós vemos uma expressão que é muito conhecida, que é: se for preciso, o pai tira da boca para dar ao filho, para que o filho não passe necessidade. E Deus não precisa fazer isso, porque Deus é Deus, exatamente. Então, se Ele tem tudo isso para nos dar, quando nós somos os bons filhos que estão presentes, que confiam em Deus, as bênçãos deles acontecem naturalmente. É isso mesmo. E já o salmista dizia, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai te faltar, porque você vai fazer de Deus a tua fonte. Use os métodos de Deus. Viva no sobrenatural de Deus. E Deus vai te abençoar. E você vai dizer como o salmista dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero deixar esse conselho para você. Leia esse livro acerca de finanças do apóstolo Jorge Tadeu. Obtenha mais informações nesses números que vão estar passando aqui embaixo. Até mesmo de pedido de oração que você queira fazer no dia de hoje. Você que está passando por alguma aflição em alguma área na tua vida, ou precisa de alguma informação, entre em contato conosco, nós vamos cantar uma canção e esses números vão estar passando aqui embaixo. Amém? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as nossas necessidades. Ele é minha fonte. Ele é minha fonte. Ele é o meu pastor. Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória. Em glória, por Cristo Jesus. Amém. Obrigada, Júnior. Nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. Todas as semanas nós temos um estudo bíblico no nosso grupo familiar. E hoje nós vamos dar sequência à aula da semana passada. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Aliás, essas últimas semanas têm sido espetaculares, maravilhosas, porque uma aula tem puxado a outra. Se você perdeu alguma aula, entra lá no YouTube e puxa, assiste, para você estar inteirado e por dentro de todas as aulas dadas aqui no Grupo Familiar. Eu quero recapitular, porque na semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo e nós vimos que o Espírito Santo atuou na vida de Jesus, desde o seu nascimento, batismo, ministério, na crucificação, na ascensão. Vimos também a natureza do Espírito Santo, quem é a terceira pessoa de Deus. Falamos da Trindade, falamos dos atributos do Espírito Santo, até falamos dos nomes do Espírito Santo também, que estão ligados aos atributos, e também das figuras simbólicas do Espírito Santo. Eu quero deixar também uma recomendação. Muitas pessoas perguntaram onde poderiam ter mais informações e aprender mais a respeito desse assunto. E quero deixar esse conselho desse livro, O Poder do Alto, escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu. Os contatos vão estar passando ao longo do programa aqui embaixo, no seu televisor, ou no seu computador, no seu celular, não importa onde você esteja assistindo o Grupo Familiar. Então, deixo aqui essa recomendação, porque esse livro tem tudo a ver com a aula de hoje. A aula de hoje tem tudo a ver com esse livro, O Poder do Alto. Também nas semanas anteriores, nós vimos que Jesus, em tudo, veio ser o nosso exemplo. Jesus veio mostrar como se faz. Ele veio nos reconciliar, em primeiro lugar, com Deus o Pai. É o exemplo de um celular, né? Alguém tem um celular aí? Lucas, me presta o teu celular. Você tem aqui um celular e você pode ter o celular mais caro da loja. Esse aqui é o mais caro, Lucas? Hoje em dia, talvez não, mas... Não, né? Existe mais caro. Mas também tem o seu valor, Tem né? o seu valor. Ok. Então, você pode ter um celular caro, mas não quer dizer que você consiga ligar para o teu parente lá do Espírito Santo. Ou para o teu parente... Não estou falando desse Espírito Santo, então agora estou falando do Espírito Santo... O Estado. O Estado. Você não pode ligar
Você pode ter o celular mais caro, mas talvez você não consiga ligar para o teu parente lá de Salvador. Ou lá de Manaus. Não. Por quê? Porque você tem que ter uma coisa chamada o quê? Rede, né? E geralmente tem que pagar, né? Exatamente. Tem que ter lá uma rede que funcione. Que dependendo de onde você estiver, essa ligação vai ser ainda mais cara. É verdade. Pagando o interurbano, Pagando né? interurbano. Por isso que as mensagens instantâneas compensam mais, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Mas imagina que você tem um celular. Perdeu a rede, não tá sem conexão. Então, você só consegue falar com o outro quando essa rede voltar. E foi o que Jesus Cristo fez por nós. Ele restabeleceu a conexão entre o homem e Deus. Amém? Deixa eu pôr aqui no meu bolso, porque ele falou que é caro o celular. Tô brincando. Jesus já me libertou dessa má vida, tá bom? Te devolvo o celular. Obrigado. Então, Jesus viveu nessa terra 30 anos de preparação para 3 anos de execução do seu ministério, da sua chamada. 30 anos como um homem normal, conforme estava no plano de Deus. E aos 30 anos ele foi batizado. Batizado nas águas e batizado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus desceu as águas, que o João Batista o batizou, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa de Deus, desceu sobre Jesus Cristo. E ali, ele foi revestido do Espírito Santo de Deus. Ele recebeu o poder do alto. E a partir daí começou o ministério de Jesus Cristo. A partir daí ele começou a operar em sinais, em maravilhas. Por quê? Porque era Jesus, homem, somado do Espírito Santo de Deus. Então imagina aqui o Júnior, né? Júnior. Era Jesus, homem, quando ele colocava as mãos sobre um doente, ele colocava mãos de homem, mas o Espírito Santo colocava o poder. E esse é uma coisa importante de nós entendermos, que Jesus veio como um homem. Para nós, hoje, podemos compreender também o papel do Espírito Santo sobre nós. Por quê? Olha que interessante. Lá em João 14, 12, Emanuel, está com a Bíblia aberta aí? Sim. Leia para a gente, por favor. João 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Podes continuar? Pode continuar. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vem nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que interessante. Como é importante nós entendermos o papel do Espírito Santo nos dias de hoje, porque foi a promessa de Jesus Cristo. Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa pessoa recebe o Espírito Santo. Agora, o revestimento do poder do alto, que Jesus prometeu aos que creem. Por isso que Marcos 16, 15 diz, né? Aquele que crê e pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome falarão novas línguas, exporão os demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E depois, os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, né? Então, Jesus prometeu a todos que creem, no batismo do Espírito Santo, serem revestidos com esse poder do alto, receber uma outra porção. O batismo no Espírito Santo é quando o cristão é cheio, imerso do poder do Espírito Santo, da unção de Deus, do poder do alto. E por isso que Jesus deu essa promessa, né? Que o Lucas acabou de ler. Que aquele que cresce em Jesus faria as mesmas obras que ele fez e ainda maior. Por quê? Porque ele enviaria o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo de Deus. Vou pedir aqui para o Emanuel ler Atos 1, versículo 8, por favor. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Essa foi a promessa de Jesus Cristo quando ele subiu.
Imagina os discípulos aflitos. O mestre estava partindo, né? Como é que eles iam fazer a obra? E para e pensa, como é que as pessoas iriam acreditar nos discípulos? Porque acreditar em Jesus, né? As pessoas acreditavam. Mas, olha, eu sou o João. Olha, eu sou o Lucas. Nos dias de hoje, olha, eu sou o Emanuel. Olha, eu sou a Estela. Como é que as pessoas acreditam numa pessoa? E Jesus deu essa promessa. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, veja, Jesus em tudo é o nosso exemplo. Jesus era homem que, como homem, foi revestido do Espírito Santo de Deus. Jesus, revestido do poder de Deus, curava os enfermos. Estenda a sua mão assim, o Júnior. Então, imagina, quando é uma pessoa normal, Jesus era um homem que colocava as mãos sobre os doentes, mas o Espírito colocava o poder. Aí já era Jesus somado do poder de Deus. E hoje, obrigado, eu e você precisamos de entender o que é esse poder do alto. Por isso que eu até dei essa recomendação para vocês desse livro, que é o máximo para você entender como operar no poder do alto e quem é o Espírito Santo na sua vida, para que você comece a viver num sobrenatural. Existe um sobrenatural que é acima do natural que nós conhecemos. O que esse poder do alto faz? Faz as coisas acontecerem. Dá a direção para uma pessoa. Até na semana passada, o Lucas estava aqui e nós falávamos, você lembra, Lucas? Que quem é que convence o cabeça dura de um marido? Quem é que convence a cabeça dura de um filho? De pais? De mães? Quem é que tem o poder? Será que somos nós? É só mesmo o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que vai contender com aquela pessoa, vai mostrar para ela que aquelas atitudes estão erradas, que aquilo que ela planejava fazer ou que ela está fazendo não está de acordo com a vontade de Deus para a vida daquela pessoa, que Deus tem algo muito melhor, e aí é o Espírito Santo que vai contender. Normalmente as pessoas pensam que é aquele peso na consciência. Não é o peso na consciência, é o Espírito Santo a te dizer: olha, este caminho não é o melhor. Eu tenho algo muito maior, muito melhor para você, que é andar nos caminhos de Deus. Exatamente. Até nós estávamos falando sobre filhos, né? Porque quem é que consegue convencer o filho do erro? É só mesmo o Espírito Santo, que acende aquela luzinha vermelha dentro de um filho na escola, ou o filho quando está envolvido com más companhias, não é? Ou seja, por isso que a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E o poder do alto na vida do crente faz as coisas acontecerem, dá direção, cria coisas que não existem, cura enfermidades que são incuráveis. Ainda nessa semana, eu estava conversando com uma senhora que recebeu um diagnóstico horrível. Ela tinha dias contados pelo médico. E ela toda feliz, contente, porque ela falou: olha, essa semana é uma semana de comemoração, porque é a minha última semana da quimioterapia. E sabe quem me curou? Foi Jesus Cristo, porque já nem era para eu estar aqui dando esse testemunho, mas Jesus me curou. Então, o que curou aquela mulher? O que entrou nas células daquela mulher? O que entrou nos órgãos daquela mulher? Sabe o que foi? Foi o poder do alto, a unção de Deus que criou coisas onde não existiam, que fez com que células mortas, células cancerígenas morressem, desaparecessem daquele corpo, né? O poder do alto coloca as pessoas certas na tua frente. O poder do alto te guia. Você que é um homem de negócio, uma mulher de negócio, devo ou não fechar aquele contrato? Devo ou não ir por aquele caminho? É o fornecedor A ou é o fornecedor B? Quem é que pode dar essa direção? É o Espírito Santo. O poder do alto tem essa força na vida de um homem de negócio, não é, Emanuel? Sim, até mesmo nós vemos na Bíblia algumas passagens que os discípulos queriam ir para tal cidade, mas foram guiados pelo Espírito para ir para outra cidade, né? Ou seja, ele realmente que nos guia. E, na verdade,
falando um pouco aqui daquilo que vocês acabaram de falar em relação ao convencer. Realmente é ele que convence, porque nós, enquanto seres humanos, só conseguimos ir até a alma, que é onde estão os nossos pensamentos, emoções. Mas o Espírito Santo de Deus vai até o nosso espírito. E realmente ele consegue nos guiar, nos convencer do erro, da verdade, e, consequentemente, consegue nos dirigir para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E é interessante porque acho que na parte do amor, né, você citou da importância de um profissional, de um psicólogo, por exemplo, que resolve muitas coisas. Um profissional da área, claro, é usado por Deus para resolver muitas coisas. Mas existem certas áreas, por exemplo, quando a pessoa está debaixo mesmo de maldição, já não é um problema de comportamento, mas já é um problema espiritual. E o poder do alto também tem o poder de quebrar o poder das trevas, não é? Fala um pouquinho sobre isso, Emanuel. Até mesmo, claro que nós sabemos que os médicos fazem tudo o seu melhor, e claro, guiados mesmo por Deus, mas chega um momento que realmente é mesmo a mão de Deus. Mas existem realmente coisas que, infelizmente, a ciência não consegue resolver. E só Deus é que causa ali o sobrenatural. E quando nós vemos alguém que está doente, só que a pessoa já fez vários exames, vários ecografias e assim por diante, eu acho que é assim que fala, né? Ecografias e assim por diante. A pessoa não consegue encontrar ali o erro. Na verdade, é porque existe algo ali muito maior do que aquilo que a pessoa pensa ou imagina. É o quê? Às vezes é uma enfermidade que está linkada ao mal. E esse mal tem uma raiz. É por isso que nós estamos aqui mostrando que realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas existe alguém, que é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Este sim causa doenças. Costumamos dizer que nos armazéns de Deus não há doenças. Só há mesmo felicidade, amor, paz e assim por diante. Entretanto, o poder do alto é aquilo que todos nós precisamos para viver. É isso aí. Então, olha, essa lição não acaba aqui. Nós vamos falar muito ainda a respeito disso na semana que vem. Vamos também falar a respeito do batismo no Espírito Santo, 7 passos para uma pessoa receber o batismo no Espírito Santo. E mais uma vez quero deixar essa recomendação para todos vocês desse livro chamado O Poder do Alto, onde o apóstolo Jorge Tadeu explica de uma forma muito fácil como um crente pode operar no poder do alto, ensina sobre o Espírito Santo, enfim, de uma maneira tão fácil nós entendemos como nós podemos operar nesse poder. Então, os contatos estão passando aqui embaixo e você pode ter toda a informação. Sabe que a Bíblia fala assim que em nenhum outro nome há salvação. É só no nome de Jesus. E hoje eu quero fazer um convite para você que quer receber esse Jesus no seu coração. Para você que nunca ouviu falar de Jesus, mas também para você que andou afastado dos caminhos de Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, a Bíblia fala assim: chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Eu quero fazer esse convite para você que está em casa, para vocês aqui também no estúdio, fazerem uma oração comigo, para nós recebermos esse Jesus como nosso Senhor e Salvador. E me empresta o seu celular. E termos aqui de volta a conexão com o Pai. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Veio nos reconciliar, nos reconectar com Deus. E se hoje você quer estar reconectado com Deus, faça comigo essa oração, vocês aqui também. Digam assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu admito, eu falhei. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Recebo agora a minha salvação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que fez de coração essa oração comigo, eu quero te pedir, entre em contato conosco através desse número que está passando. Eu quero te conhecer. Nós queremos orar por você nessa semana. Nós queremos te acompanhar. Nós queremos te ajudar. Hoje é um encontro que Deus está causando. Não é coincidência. Hoje você está assistindo a esse grupo familiar. Foi um encontro que Deus causou. Por isso, entre em contato com a gente através desses números que estão passando aqui para nós orarmos
com você e te ajudarmos. Amém? E agora nós vamos interceder. E, Emanuel, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é intercessão, hein? Intercessão é nós nos colocarmos no lugar de outra pessoa, né? Um dos itens, uma das características de um intercessor é a compaixão, não é? É quando eu me ponho no lugar daquela pessoa que está a sofrer. É quando eu vou diante de Deus orar por ela. Abraão fez isso em relação a seu sobrinho Ló. Moisés fez isso. Jesus fez isso por nós, não é? Então, ou seja, é nós orarmos por alguém, não é? Irmos diante de Deus em oração por alguém, acreditando que a nossa oração vai ter efeito lá em cima. E vai mesmo. Amém. Ô, Lucas, então a gente vai interceder por qual assunto hoje? Boa pergunta. Novos ceifeiros, Novos ceifeiros. né? Na semana passada nós já oramos. O que é isso, novos ceifeiros? Até você explicou. Ceifeiro, os ceifeiros são todos aqueles que ceifam, ou seja, que vão lá colher. Nesse caso é colher mais pessoas para Jesus, aqueles que trabalham de alguma maneira na obra de Deus. Seja você um ceifeiro em que lugar você esteja, o departamento que você sirva, aquilo que você tenha mais facilidade. Mas ceifeiro é todo aquele que trabalha para ganhar mais pessoas para Jesus. Por exemplo, um exemplo aqui, aquela pessoa que faz parte do louvor, o levita, ele é um ceifeiro. Ou aquele que intercede? Ou aquele que intercede. Ele é um ceifeiro, porque através dos talentos que ele tem, através daquilo que Deus lhe deu como um talento, ele vai usar esse talento para ganhar mais pessoas para Jesus. E sabe qual é a verdade, Lucas? Hoje, nesse exato momento, existem pessoas que nos assistem e que oraram nessa semana para Deus. Deus, eu quero te ajudar mais. Eis-me aqui, usa-te de mim, aqui no meu bairro, na minha cidade. Eu nem sei, mas é uma pessoa que está sentindo aí uma chama de Deus. E você sente, sabe quem é? É o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que chama as pessoas, é o Espírito Santo que coloca esse fogo dentro de nós, né? De nós servirmos mais a Deus. Então, para você hoje, também eu quero que você entre em contato com a gente, porque não é coincidência, é Deus te chamando, mas eu também gostaria que você intercedesse por essas pessoas também. Claro. Amém? Vamos todos ficar de pé, por favor? Mas antes disso, se você me permite, Claro. ser ceifeiro não tem nada a ver com a idade. Você pode ser um ceifeiro mesmo sendo um jovem. Por quê? Ok, isso para os mais novos que estão nos assistindo. Os seus pais estão ali e falam de Jesus, as pessoas que têm mais ou menos ali a idade deles, que é o círculo social. Mas você que é mais jovem pode ser um ceifeiro na sua escola, nos seus colegas ali do bairro, ou aquele que você joga um futebol. Por quê? Através das suas atitudes, através das palavras que você fala, você pode ganhar pessoas para Jesus. Então, um jovem na escola pode sim ganhar muitas pessoas para Jesus. Inclusive, eu conheço uma jovem que ela foi pro pastor dela e disse: pastor, quando que o senhor vai me dar um grupo familiar? E ela é uma jovem, ela tem 15, 16 anos. E o pastor disse para ela: não seja por isso, a partir de agora, és líder de grupo familiar, a gente vai abrir um grupo familiar, mas você tem um desafio. O seu grupo familiar vai ser só de jovens. Você vai encontrar jovens para falar de Jesus. E não adianta ser só jovens aqui da igreja, você tem que ganhar pessoas lá fora. E essa jovem, a última vez que eu falei com ela sobre isso, ela já tinha 4 ou 5 amigas que ela trouxe da escola. Por quê? Ela trouxe uma, a outra convidou outra colega, convidou a moça que mora no condomínio, e esse grupo está crescendo porque estão ganhando só jovens. E é por quê? Porque quem é que convence um jovem da justiça, do juízo e do pecado? É o Espírito É o Santo. Espírito Santo, que está se usando de uma jovem De uma para outra ganhar pessoa, pessoas. né? Então, esse é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida também de todo aquele que se coloca e diz: eis-me aqui. Amém? Exatamente. Então, eu vou orar, peço que você no final concorde com o amém. Senhor, primeiramente te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos ceifeiros, de ganharmos pessoas para Jesus. E pedimos, ó Pai, que o Senhor coloque também esse desejo no coração dessas pessoas que estão a assistir o nosso grupo familiar, para que elas desejem trabalhar mais e mais a favor do Evangelho, ganhar mais pessoas para Jesus. Também pedimos, ó Pai, que o Senhor capacite a cada um de nós para que possamos fazer mais, para que o Seu Espírito Santo esteja conosco, colaborando e convencendo as pessoas que ouvem a Sua palavra. E pedimos, ó Pai, que este desejo não esteja somente no coração dos mais velhos, mas também os mais jovens, que tenham esse desejo de serem novos ceifeiros
de trabalharem para o Evangelho, ganhando mais pessoas para Jesus, falando a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia, confirmando com sinais, prodígios e maravilhas as palavras que nós falamos, que são as palavras do Senhor. E temos a certeza de que esses novos ceifeiros vão ganhar cada vez mais pessoas para Jesus e que nós vamos ver muitos grupos familiares sendo abertos, mais igrejas sendo abertas através desses novos ceifeiros. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Ouve-se um som, ouve-se um som do exército de Deus. Ouve-se um som do exército de Deus. Um som de louvor, um som de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando está. Hey! Mais uma! Ouve-se um som do exército de Deus. Ouve-se um som do exército de Deus. Um som de louvor, um som de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando está. Glória a Deus! É uma alegria ter você aqui, você acompanhou todo o grupo familiar. E eu quero agradecer porque nós estamos chegando aqui na parte final do grupo familiar. Começando lá pelo Emanuel. Emanuel, o que você quer falar pro pessoal lá de casa? Deus abençoe a todos vocês que estiveram conectados aqui conosco no grupo familiar. Acompanhe a nossa programação e tenha certeza que algo de bom vai acontecer na sua vida nesta semana e durante todo o mês. Amém. É isso aí, Lucas. Então, foi realmente muito, muito gostoso esse tempo que nós passamos juntos em família, que é isso que é a ideia de um grupo familiar, sermos uma família. E continue conosco, você está convidado para continuar também a assistir a nossa programação, estar conosco também no nosso próximo grupo familiar, porque afinal nós somos uma família e a família gosta de estar assim, Juntinha, né? Olha, não esquece do desafio que a gente fez hoje pro pessoal da região Centro-Oeste, pessoal de Mato Grosso do Sul, pessoal de Goiás. Você que está assistindo dessa região, fala com a gente, manda uma mensagem aqui, nem que seja para falar um oi, tá bom? Também pro pessoal aí do Sudeste, né, que a gente falou. Sudeste, sim. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Pessoal, entre em contato. Eu vou aproveitar do nordestino, eu não vou deixar de falar pra você dar um tchau pro pessoal. O que você quer falar pro pessoal? É só isso, pessoal. Estamos aqui no próximo grupo familiar. Mande sua mensagem, não esqueça de mandar sua mensagem, porque a gente quer conhecer você, quer saber onde é que você tá, pra gente entrar em contato. Você que é do Nordeste, pessoal de Pernambuco, beleza. Na semana passada também entrou em contato com a gente. Pessoal de Pernambuco, olha, um abraço pessoal do Paraíba. A nossa família do Rio Grande do Norte, de Natal, aquele abraço pra vocês, tá bom? Olha, não dá pra mandar abraço pra todo mundo, a gente só tem que terminar o programa. Semana que vem ainda nós continuamos com os nossos abraços, certo? Exatamente. Com Jesus, o que nós temos, Júnior? Temos vitória. Vitória! Temos vitória, temos vitória, no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória, no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. No nome de quem? No nome de Jesus. No nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder.